Glória a Deus, louvado seja Deus para todo sempre. Quero neste momento cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live, encerrando hoje assim o nosso segundo trimestre do ano 2021, da primeira do ano 2021. Hoje é a última lição, né, do segundo trimestre. Nossa revista, que tem como tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estamos assim encerrando com essa aula mais um trimestre, né? Agradecendo a Deus, louvando a Deus por esta tão rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu, está nos concedendo mais um trimestre neste ano de 2021. Nós temos a nossa aula hoje, número 13, que tem como tema a multiforme sabedoria de Deus. Na próxima semana já estaremos iniciando a nossa live já no terceiro trimestre do ano 2021. Se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui na próxima. Nós iremos, eu ia dizer sexta-feira, mas eu quero até passar para os irmãos, para você amigo, amiga que nos acompanha, que nós estamos tentando aí mudar para sábado, porque sábado para mim é melhor, né? Para poder estar fazendo essas lives. E eu acredito que nós estaremos no próxima semana, iniciando o terceiro trimestre, já no dia de sábado. Eu não estou fazendo esse encerramento no sábado por um convite que me foi feito para estar ministrando a palavra de Deus amanhã, no sábado, e eu não quis, né, deixar a pessoa, entendeu? Até porque é um prazer também a gente estar pregando, ministrando a palavra de Deus. E assim, sendo, eu posterguei para iniciar as nossas videoaulas da nossa live EBD aos sábados, a partir do próximo sábado, que também já é o mês de junho, né? Só avisando para você que nos acompanha, que na próxima semana nós estaremos com as nossas lives, nossas videoaulas da nossa live EBD, aos sábados, a partir das 19 horas, 19h30, nós estaremos iniciando já o nosso terceiro trimestre do ano 2021, se assim o Senhor nos permitir, né? Se Deus permitir, se Deus quiser, estaremos fazendo este abençoado trabalho. Vamos neste momento, convido você para nós orarmos a Deus. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, em nome de teu Filho amado Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para realizar esse trabalho tão maravilhoso, tão gratificante, que é o ensino da tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço por cada irmão, por cada irmã que estão nos acompanhando agora, e por aqueles que irão acompanhar depois, Senhor, também, que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua sabedoria, do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que venhamos a crescer junto, ó Pai, no temor do teu nome, no conhecimento da tua palavra, na tua graça, no conhecimento, Senhor, que assim, Pai, a tua igreja possa ser edificada e fortalecida, ó Pai. Assim nos abençoa, nos conduz, segundo a tua vontade e o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui, meus queridos, dando continuidade à nossa videoaula. Você que está neste momento nos acompanhando, que está nos assistindo neste momento, vá compartilhando aí com seus amigos, amigas, familiares, né? A nossa live, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas para aprender mais da palavra de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia, e vamos aqui, em nome de Jesus, conforme a vontade de Deus, na direção e na graça do Espírito Santo, fazemos aqui aquilo que o Senhor quer que façamos nesta noite. Louvado seja Deus. Nossa videoaula de hoje, a nossa EBD, a terceira lição, 13ª lição, né, lição número 13, que tem como tema a multiforme sabedoria de Deus.
Nós estamos estudando nesse trimestre, nesse segundo trimestre. A revista tem como tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O objetivo desta revista, dessa lição, é explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos ministérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. É o objetivo desta lição que nós iremos tratar a partir deste momento. Louvado seja Deus. Vamos dar início aqui à nossa videoaula, ou continuidade, né? A multiforme sabedoria de Deus. Textual. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Efésios capítulo 3 e o versículo de número 10. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. É por isso que o texto áureo diz que agora, para que agora, pela igreja, essa multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, seja manifestada através da igreja. Que privilégio que nós temos, né? Dessas multiformes sabedoria de Deus ser manifestada através do povo de Deus, através da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual eu e você fazemos parte. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura que é base para o nosso estudo nesta noite, ela se encontra em Efésios capítulo 3, versículos 8 ao 10, 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 ao versículo número 10. Que nos diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse é o nosso texto áureo, o nosso texto base, para que nós possamos tratar desse assunto relacionado ao tema a multiforme sabedoria de Deus. A nossa introdução nos diz o seguinte: glória a Deus. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja, o Altíssimo revelou para a igreja o mistério oculto desde a fundação do mundo. E esse texto aqui, ele é um versículo, né? É um versículo que está em Colossenses capítulo 1, versículo 27, em que esse mistério que esteve oculto, ele é Cristo, revelado em nós, esperança da glória. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para as pessoas simples, como eu e você. Glória a Deus. Um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que agora foi manifestado aos seus santos. Também está escrito, se não falha a memória, em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 também. O mistério que esteve oculto em todos os séculos e que agora foi manifesto aos seus santos. E junto aí com o versículo 27. E o que é interessante aqui, que nos chama bastante atenção já na introdução, é que essa multiforme sabedoria do Pai, ela foi manifestada a pessoas simples, como eu e você.
Pessoas que aos olhos do mundo, de outras pessoas que se acham sábias, que se acham entendidas, que se acham privilegiadas, não foi revelada. Não foi revelada. Veja que Jesus fala em Mateus, capítulo 11, versículo 25, quando ele vai fazer a oração ao Pai, ele vai dizer assim: Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, a pessoas simples, a pessoas humildes, pessoas que, aos olhos do mundo, do sistema, são pessoas comuns, pessoas que não estão aí em evidência, pessoas que não estão aí sendo consideradas ou tratadas como pessoas importantes, mas pessoas pequenas, pessoas simples. Foi essas pessoas que o Pai agradou revelar essas coisas, a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, os dons espirituais, seu Filho Jesus, que é um mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo, né? E que agora foi manifesto aos seus santos, que somos nós, que somos a igreja de Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus, foi revelado. Louvado seja Deus. Somos privilegiados. Somos pessoas privilegiadas por Deus, por termos achado graça aos olhos de Deus e Deus ter revelado estas coisas para nós. O primeiro ponto vai dizer, glória a Deus, tem como tema os dons espirituais e ministeriais. Esse é o nosso primeiro ponto. Vamos lá. Dons espirituais é capacitação sobrenatural. Então, nós já aprendemos isso no decorrer da nossa lição, desde o primeiro capítulo, né, a primeira lição, nós temos aprendido que os dons espirituais são capacitação sobrenatural, concedidas por Deus através do Espírito Santo para a igreja. Não é algo que é propriamente nosso, não é nosso. Vem de Deus. É manifestado através da ação do Espírito Santo na vida do crente. É uma capacitação sobrenatural. Não é algo propriamente da pessoa, que a pessoa tem essa capacitação, tem esse poder. Não. É de Deus, vem de Deus. São diversos, dons espirituais e ministeriais são diversos. Primeiro subitem. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 30, 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11 e Hebreus capítulo 2, versículo 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 11 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Vamos lá, vamos entender aqui ou relembrar, né? Porque nós já estudamos sobre esse tema, sobre este assunto, nas lições anteriores. Veja o seguinte, nós vimos aqui que 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10, nós temos 9 dons. E nós estudamos já que esses 9 dons, eles são subdivididos em 3 categorias. A primeira categoria, dons de poder. Segunda, dons de revelação. E terceiro, dons de elocução. Nós estudamos todas essas categorias separadamente, dom por dom. Isso só em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Mas não está limitado somente a esses dons. Nós já estudamos também. Nós temos outros dons, como estão aqui mencionados as referências bíblicas de Romanos
de 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 a 11, e Hebreus capítulo 2, versículo 4, como também Efésios capítulo 4, versículo 7 a 11, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. São outros dons. É por isso que o primeiro subitem vai dizer que os dons espirituais eles são diversos, porque são vários, não é somente 9. E outra coisa que nós aprendemos também, que os dons espirituais, de um modo geral, todos os dons, eles são divididos também em 3 classes. Primeiro, dons espirituais. Por exemplo, nós temos dons aí relacionados a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. Dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo 11. E dons de serviço, que nós encontramos em Romanos, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao versículo 30. Como também encontramos em Romanos 12, né, versículo 6 ao versículo 8. Tá bom? É bom entendermos isso para que a gente possa fazer uma separação didática para uma melhor compreensão com relação aos dons espirituais que estão à nossa inteira disposição. Os dons espirituais, vou repetir uma vez, são divididos em 3 classes, de um modo geral. Dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. E é claro que os dons de serviço abrangem todos os demais dons, né, os ministeriais. Porque o dom de ministério é um dom de serviço também. Aí vai-se, todos os dons são colocados à disposição da igreja para que possamos prestar à igreja um bom serviço. Um serviço mais efetivo, um serviço mais eficaz. E os dons espirituais, eles não são dados nem colocar à disposição da igreja para elitizar o crente, mas sim para que haja a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diversos, né? O segundo subitem vai dizer que eles são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. São amplas. É uma amplitude muito grande e espalhada em toda a igreja pelo mundo afora. Louvado seja Deus. E uma coisa que devemos ressaltar com relação a isso é a questão da atualidade dos dons espirituais. Nós já estudamos, mas eu vou sempre lembrar aqui que existem, né, os chamados cessacionistas. Algumas pessoas que entendem que os dons espirituais eles só foram usados pela igreja primitiva, para aquela época, para o início da igreja. E não, essa doutrina, esse entendimento, ele não está baseado, fundamentado na palavra de Deus, não se sustenta. Os dons espirituais, eles são válidos atualmente para a igreja dos dias atuais. A igreja no primitiva, ela teve as suas dificuldades, teve as suas peculiaridades que foram, que passaram, e os dons espirituais foram úteis para aquele momento, para o começo, para o início da igreja. Mas também está sendo usado pela igreja, está sendo válido para a igreja em todo o tempo, e principalmente hoje na nossa atualidade. Os dons espirituais estão válidos, segundo a palavra de Deus, e todos que creem, todos que têm fé em Deus e buscam, podem receber os dons espirituais. Tá bom? Não vá cair nessa de pensar que alguém falou porque os dons espirituais cessaram, não é mais para a igreja atual. Isso é conversa, não tem base bíblica, não sustenta biblicamente esse pensamento distorcido. Terceiro subitem, nós estamos no primeiro ponto, dons espirituais e ministeriais. Terceiro subitem vai falar dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são
Primeiramente, vamos deixar aqui uma observação com relação à dádiva. Dádivas é dom, né? É presente. É algo que nós recebemos da parte de Deus, mesmo não sendo merecedores, mas Deus coloca à nossa disposição, nos entrega essas dádivas. São presentes de Deus. E nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, e versículo 17, que todas as boas dádivas, elas vêm de Deus, né? Os dons e as boas dádivas, elas vêm de Deus. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E a primeira dádiva aqui é a dádiva do amor. Vamos lá. A grande manifestação de amor do Altíssimo para a comunidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. Está no texto áureo da Bíblia Sagrada, que é João capítulo 3, versículo 16, onde todos nós conhecemos, né? Onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, o grande amor do Pai, está expresso aqui nesse versículo, qual o escritor João, ele não usa uma palavra para descrever o amor de Deus. Ele não coloca um adjetivo, porque ele não encontrou um adjetivo que pudesse descrever o grande amor de Deus. Ele apenas vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa dádiva do amor do Pai para nós é algo extraordinário. O Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 5, e no versículo 8, ele vai dizer: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus morreu pela humanidade, todos nós, éramos pecadores. Não queríamos saber de Deus. Mas o grande amor de Deus, é a dádiva do amor de Deus, ele nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Este amor é dispensado por Deus. Desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Olha como é linda essa questão do amor de Deus. O amor ágape é o amor perfeito, é um amor incondicional. Foi com este amor que nós fomos alcançados, que nós fomos amados por Deus. E este amor, o amor ágape, ele está descrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que esse amor ele foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo trouxe consigo esse amor ágape, esse amor de Deus. E isso significa que esse amor está dentro de mim, está dentro de você. E esse amor, ele é que nos dá condições para podermos amar os nossos inimigos, para podermos orar por aqueles que nos perseguem, para poder perdoar aqueles que nos caluniam. É esse amor ágape que está dentro de mim e de você. Não é algo propriamente nosso, porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Mas este amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele nos constrange, ele nos faz ver, ele nos faz entender que nós não merecemos ser amados assim por Deus. É algo que nós não merecemos. É por isso que ele nos constrange, que ele nos deixa constrangido. Porque nós entendemos que dentro de nossas falhas, de nossas limitações, de nossas esquisitices, de nossas falhas, nós não somos merecedores do amor de Deus. É por isso que ele nos constrange. Louvado seja Deus. E este amor, ele também, aqui diz que ele desafia-nos, quer dizer, ele nos confronta. Esse amor, ele nos confronta. Porque, às vezes, as pessoas, é fácil amar alguém que nos ama. É fácil gostar de alguém
que gosta da gente, né? É fácil dar amor quando você recebe de volta amor. É fácil dar carinho quando você recebe carinho. É fácil ser gentil quando você recebe gentileza. É fácil amar quando você é amado. Mas Jesus disse algo, o ensino maravilhoso de Jesus, que ele disse que nos constrange, que nos, que nos faz ver por outra expectativa, além dessa, né? É por isso que o textuário vai dizer que a multiforme sabedoria de Deus, ela nos dá uma compreensão além da compreensão humana. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, e ele vai pegar e vai dizer, não, eu só amo quem ama. Porque é mais fácil a pessoa amar quem ama, né? Quando é amado. Mas é aí aonde entra toda a diferença. Jesus disse assim, ó, como é que você amar quando ama, quando é amado? Os publicanos também fazem assim. Dá quando você também recebe. Os ímpios, os incrédulos, também fazem assim. O que vocês fazem demais? Qual a diferença de vocês para eles se agirem dessa forma? Né? Não há diferença nenhuma. Se nós seguirmos o padrão do mundo, se nós andarmos segundo o entendimento do mundo, qual a diferença do cristão para o não cristão? Do salvo para o ímpio? Né? Não há diferença nenhuma. Depois Jesus ele disse que nós temos que fazer a diferença. É amar quando nós não somos amados. Quando alguém nos despreza, quando alguém nos persegue. Amar o nosso inimigo não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas a diferença está aí. E aí onde a diferença é onde é demonstrado que o amor ágape, o amor de Deus, ele está no meu coração. O Espírito Santo de Deus está na minha vida. E que esse amor, ele está sendo, né? Ele está sendo trabalhado. Ele está trabalhando na minha vida. Eu estou me deixando moldar por esse amor. É quando eu consigo amar o meu inimigo. Aí sim, é prova que o Espírito Santo de Deus está na minha vida e que o amor de Deus que está dentro de mim, ele está achando espaço, está conseguindo me moldar e eu estou a cada dia sendo transformado, mudado pelo Espírito Santo e conseguindo amar o meu inimigo. Quando eu consigo amar o meu inimigo, eu estou dando sinais de que eu verdadeiramente sou discípulo de Jesus. Glória a Deus. Quando você ama o seu inimigo, quando você ora por aquele que te persegue, quando você ora por aquele que te calunia, aí sim você está demonstrando que está sendo transformado, moldado em um verdadeiro discípulo de Jesus. Glória a Deus. A dádiva do amor. Segundo B, a dádiva da filiação divina. Nós estamos estudando as dádivas do Pai, no primeiro ponto, mas vou terminar logo para a gente não demorar muito. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Glória a Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Olha o que diz Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Porque fomos criados por Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. E todos são criaturas de Deus. Mas para se tornar filho de Deus, é preciso crer no evangelho que é pregado, que é anunciado. E aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para ter uma filiação divina. É uma dádiva. É um presente de Deus. Porém, esse presente, ele exige uma resposta positiva por parte da criatura que ouve a mensagem. Eu costumo... Achei tão linda essa definição, que a salvação
é uma resposta positiva da pessoa com relação à mensagem, né? E essa resposta positiva é a fé, né? A salvação é a resposta positiva da fé quando a pessoa ouve o Evangelho e crê no Evangelho e aceita Jesus. É um presente? É uma dádiva? Porém, para ter essa dádiva, para receber esse presente, é necessário dar uma resposta positiva, crendo em Jesus e confessando a Ele como único e suficiente Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vai nos ensinar e dizer que vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Olha, graça, favor imerecido, nós não merecíamos. E é por meio da fé. A minha resposta, a sua resposta com relação à mensagem que é pregada, que é anunciada, que é a fé, que nos torna filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Está entendendo como é que, feito, quer dizer que não era. Deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus quando crê no nome de Jesus. Glória, a filiação. É a filiação da dádiva, da filiação divina. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós deixamos a posição de sermos somente criatura e passamos também a ser filhos de Deus. Glória a Deus. Terceiro, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, está dizendo isso, né? E vai dizer também que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O ministério da reconciliação é Jesus, ele veio com o propósito de quê? De tornar, a trazer a criatura a uma reconciliação com Deus. O mundo, as pessoas estavam dispersas. O Isaías vai dizer que nós andávamos dispersos, como ovelhas que não têm pastor. Mas quando Jesus ele veio, ele atraiu, ele derrubou a parede de separação e trouxe a reconciliação do homem, da criatura com o seu Criador, nos trazendo a reconciliação juntamente com a filiação, nos tornando filhos de Deus. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Todo ser humano tem pode ter a esperança de vida eterna, porque Jesus ele veio para todos. Olha o versículo que nós lemos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todos, Deus não faz distinção de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. É todos, quanto queiram. Paulo vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz assim: porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda agora a todo homem, em todo mundo, que se arrependam dos seus pecados. É para todos, a salvação é para todos. Agora, exige a resposta do homem, que é a fé. Aceitar, reconhecer, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, aceitar Jesus como Salvador para se tornar filho de Deus. Glória a Deus. Mas diz que a salvação agora também. Vamos lá, essa questão eu achei bem interessante, esse agora é um advérbio de tempo, né? Agora é um advérbio de tempo. O que isso quer dizer? Agora quer dizer hoje, nesse momento. A salvação não é amanhã. Não é quando eu morrer, quando eu chegar lá no céu, como alguns pensam, e lá eu vou saber se eu tenho o direito, eu sou merecedor. Não.
existe. Nós não somos merecedores de nada. Nós não merecemos nada de Deus. Graça é favor imerecido. É salvação, é um presente, é um livramento de Deus que nós não merecíamos. Ser humano no mundo, nenhum ser humano merecia. Mas ele, por o seu grande amor incondicional, ele colocou à disposição, ele colocou à nossa disposição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Não é algo para nós buscar uma salvação pensando que quando morrer vai... Não, é hoje, é agora. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. A salvação, ela é um ato de fé e ela tem que ser confessada. Você vai para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o escritor vai dizer assim: socorrite no tempo aceitável, socorrite no tempo da salvação. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, não é amanhã. Quando Jesus chama Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando eu morrer que eu chegar lá que eu vou saber, não, é agora. A salvação é alcançada agora. Você crê em Jesus agora para ser salvo. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Uma pessoa que morre não tem mais como abrir a boca para confessar, muito menos crer no coração. A salvação é agora, é hoje. Não deixe para amanhã. Aceite Jesus Cristo hoje, se você ainda não aceitou. Ou se você sente que fez algo que desagradou a Deus, que transgrediu as leis de Deus, peça perdão agora. Peça perdão hoje. Não deixa eu pedir perdão amanhã, ou pensando que quando você chegar, depois que morrer, você vai ter a salvação. Não. Salvação é hoje, é agora. Não é amanhã nem quando nós morrermos. A salvação é hoje, é agora. Louvado seja Deus. Laura Castro, Pai do Senhor Jesus, minha prima, Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Louvado seja Deus. Esse é o nosso terceiro, subponto, que falou sobre a questão. Nós falamos três coisas aqui, a dádiva divina, A dádiva do amor, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. Isso tudo provém do nosso amoroso Deus, Amoroso e misericordioso Deus, que nos colocou à disposição todas essas dádivas. Dádiva é presente. Presente. Segundo ponto vai nos falar sobre bom despenseiro dos mistérios divinos. Primeiro subitem, com sobriedade e vigilância. Bom despenseiro. Despenseiro é alguém que cuida da despensa. Glória a Deus. Despensa, na antiguidade, eu até pouco tempo, eu era menino na casa do meu pai. Na casa do meu pai tinha a despensa. Era um quarto, onde era colocado os mantimentos, onde era guardado algumas coisas lá dentro, chamava de despensa. E o despenseiro, na antiguidade, é aquele mordomo, aquela pessoa responsável por cuidar da despensa, aonde tinha toda a alimentação para o sustento da família. Por isso que aqui fala bons despenseiros dos mistérios divinos. E fala das pessoas que têm a chamada de Deus, a vocação de Deus, para dispensar, para colocar à disposição das pessoas, para alimentar as pessoas com o alimento espiritual de Deus. Com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Está falando aqui das lideranças.
né, dos homens de Deus que são chamados por Deus, vocacionados por Deus para cuidarem da igreja, para cuidarem do rebanho. E eles tiram da despensa que foi colocada à disposição da igreja para alimentar a igreja. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Sobriedade, vamos lá. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, por a bebida traz confusão. E eu sou uma prova viva disso, viu? Que a minha prima Laura, que está me acompanhando aqui, se ela quiser testemunhar, ela pode, né? Ela tem conhecimento, porque ela me conheceu na minha juventude. Ela sabe um pouco da minha vida, minha família toda sabe, isso não é novidade nenhuma. Como é que era a minha vida, como era confusa, como era triste, né, a situação que eu vivia por causa da bebida, por causa do vício da bebida. E a bebida, ela traz confusão, contenda e dissolução. É altamente prejudicial. Bebida alcoólica, né? Tem um ditado que diz que a pessoa deve evitar o primeiro gole. E isso é fundamental para a pessoa não entrar, não enredar nesse vício tão nocivo, tão ruim, que traz tantas coisas negativas para a nossa vida. Graças a Deus, Jesus me libertou desse vício e hoje eu estou livre para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Sobriedade, eu coloquei aqui sobre sobriedade. Sobriedade vem de sóbrio, né? Quando nós falamos a palavra sóbrio, fala de pessoa que não está sob efeito de bebida alcoólica. Né? A gente tem sobre isso. Ela hoje, ou ele hoje está sóbrio, quer dizer que ele não está bêbado, não está embriagado. Quando fala em sobriedade no sentido espiritual, vai falar de pessoa sensata, de uma pessoa de bom senso, de uma pessoa responsável. A sobriedade mostra aqui que a pessoa está uma pessoa que tem um discernimento, que tem um entendimento real da situação que está acontecendo em sua volta. Ele entende, ele compreende e ele se comporta de forma positiva, de forma sábia, de forma prudente, diante de tudo que está em sua volta. Porque ela está sóbria. Isso, olhando para a área espiritual, envolve o que eu falei: sensatez, prudência, bom senso e responsabilidade. É a pessoa sóbria. E vigilância. Vigilância aqui trata da pessoa que está atenta. Uma pessoa que busca estar apercebida em todas as situações. É uma pessoa que não é pega de surpresa. Por quê? Porque ela está sempre vigilante. Quando falo desse bom desperceber dos mistérios divinos, que fala da sobriedade, que fala da vigilância, fala de pessoas responsáveis, pessoas de bom senso, pessoas que realmente são pastores, que realmente são pessoas que estão compromissadas com o reino de Deus, pessoas que não estão cuidando do rebanho somente para comer a gordura e se aproveitar da lã das ovelhas, comer a carne das ovelhas, né, o dinheiro, olhando somente para o lado financeiro, mas uma pessoa sóbria, uma pessoa sensata, uma pessoa de boa índole, uma pessoa prudente, uma pessoa que tem temor de Deus e que está ali porque foi chamado, tem a vocação divina, chamada por Deus para exercer esse ministério. É um despenseiro sóbrio e vigilante, que está atento a tudo que acontece em sua volta. Segundo subitem do segundo ponto. Amor e hospitalidade. O bom despenseiro, ele ama e é hospitaleiro. Vamos lá. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Eu acho tão linda essa questão do amor ardente, quer dizer, um amor verdadeiro. É um amor que arde, né, no peito, uns pelos outros. Não é um amor fingido, algo envolto na hipocrisia, né, que pela frente é de uma forma e por trás é de outra forma. Na frente eu te amo,
por trás, falando coisas negativas. Isso não é amor. E não é esse amor ardente, um amor que nos impulsiona, um amor que leva a gente a cuidar bem da pessoa, do nosso próximo. E isso é muito lindo, que Deus ele quer que a gente ame verdadeiramente. Que Deus quer que nos amemos uns aos outros verdadeiramente. Nós vamos falar muito dessa parte do amor, porque nós temos vários assuntos que é falar sobre ele. E a gente vai ver que Deus, ele é amor. É por isso que todos aqueles que confessam a Deus, que buscam servir a Deus, eles devem expressar esse verdadeiro amor, esse autêntico amor uns para com os outros. Alguém pode dizer, mas isso é difícil acontecer nos dias de hoje, é complicado. Esse amor autêntico, verdadeiro, meu querido, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O amor de Deus, ele é real e verdadeiro na vida daqueles que realmente nasceram de novo e têm uma autenticidade espiritual. E outra, Deus ele nunca ficou seu remanescente fiel, sem pessoas que realmente representam o reino de Deus aqui na terra. Nunca houve um período da história que Deus ficasse sem as suas verdadeiras testemunhas aqui na terra. Deus ele nunca ficou sem o seu remanescente fiel. Eu creio, eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que o remanescente fiel de Deus, ele nunca deixou de existir aqui na terra. Então, existem pessoas que verdadeiramente estão compromissadas com o reino de Deus e que têm esse amor ágape, esse amor de Deus no coração, e são pessoas compromissadas com Deus e tementes verdadeiramente a Deus. Glória a Deus. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Meu querido Clébio Pereira, paz do Senhor, conosco também o Clébio Pereira, paz do Senhor, Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia. Amor, né? Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus Cristo. O amor. É o seguinte, Jesus ele falou em João, capítulo 13, versículo 34. Se você quiser anotar, você pode anotar e depois você lê. Mas Jesus disse assim, olha, vós sereis conhecidos por todos pelo amor que vós tendes uns para com os outros. Olha como é lindo o que Jesus disse. Jesus falou para a igreja. Diz assim, vocês serão conhecidos como meus discípulos através do amor que vocês terão uns para com os outros. Jesus não procura nem mostrar assim, o amor, vocês têm que mostrar o amor para mim, para Jesus, né? Não. Ele diz assim, é uns para com os outros, é entre vocês. O amor verdadeiro que vocês sentem uns para os outros. E a demonstração deste amor mostrará para o mundo e para as pessoas que estão em volta de vocês que vocês são meus discípulos, porque nós só amamos o nosso próximo quando nós amamos a Deus. E quando nós amamos ao nosso próximo, demonstramos esse amor, nós estamos demonstrando que nós também amamos a Deus. Jesus, o apóstolo João, ele vai dizer que a gente ama, porque Deus ele nos amou primeiro. E quando nós amamos o nosso irmão, nós demonstramos que nós amamos a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. É a característica mais marcante e mais importante no discípulo, no verdadeiro discípulo de Jesus, é o amor. É a demonstração desse amor, não o amor só de palavras, né? Amar de palavras é fácil. Amar, dizer eu te amo para alguém é fácil. Agora, demonstrar este amor através de obras, de atos, de ações, aí é a comprovação que realmente ama. É o verdadeiro amor. E Jesus disse que os verdadeiros discípulos, eles demonstrariam esse amor uns para com os outros. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento
bom trato com todas as pessoas. Isso aqui é também uma boa característica. Alguém que tem prazer, né, de acolher, de ajudar ao próximo, independente de que ele seja crente ou não. Ele tem esse prazer de ajudar, de acolher, de tratar bem as pessoas. Isso é uma característica dos verdadeiros despenseiros dos mistérios de Deus. Terceiro subitem. O despenseiro deve administrar com fidelidade. É claro, né? Lógico. Tem que haver fidelidade. A graça derramada sobre o despenseiro de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade, o domínio e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Devemos buscar cada dia mostrar para o mundo que somos bons ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido os principados e potestades nos céus. Bons despenseiros dos mistérios de Deus tem que ser fiel. Fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Fiel à sua palavra. Nós tem que ter essa característica. Nós falamos aqui na sobriedade, pessoa sóbria, né, sensata, bom senso, responsabilidade, prudência, vigilância, uma pessoa que está atenta para não ser pega de surpresa. Nós falamos sobre a questão do amor e da hospitalidade, e falamos por último sobre a fidelidade. A fidelidade aqui, ela se refere em tudo, ser fiel em tudo, para com Deus e para com a sua palavra. Nós estamos encerrando. Terceiro e último ponto: os dons espirituais e o fruto do Espírito. Nós estamos na última lição número 13. Estamos encerrando hoje o nosso segundo trimestre do ano de 2021. Louvado seja Deus. E na próxima semana estaremos com uma nova revista, viu? E será também um tema muito bom, muito maravilhoso e edificante para as nossas vidas. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Falamos no começo sobre as necessidades dos dons espirituais. Que os dons espirituais não cessaram. Alguns sensacionistas, né, dizem que cessaram. Só que nós, olhando para a palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor, nós vamos entender e compreender que os dons espirituais continuam bem atuais para nós, para a igreja dos dias de hoje. A necessidade dos dons espirituais é tremenda. É tremenda. Vamos aqui abordar apenas um desses dons espirituais. O dom de discernimento de espíritos, que é o dom, é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede ao crente para, através do discernimento espiritual, ele saber, ele entender, ele compreender se determinada mensagem ela vem de Deus ou não. Ou se um determinado espírito é de Deus ou não. Isso é de suma importância para a igreja nos dias de hoje. Por isso a necessidade dos dons espirituais para hoje também. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para, glória a Deus, para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. A frieza espiritual é algo que está acontecendo aí em vários lugares do mundo, né? Principalmente na Europa. A Europa já foi um continente de quase totalidade cristã. Hoje está passando por um período muito complicado, difícil, de frieza espiritual. Muitos templos foram fechados e estão sendo fechados a cada dia no continente europeu, por causa da frieza espiritual,
da falta de compromisso com o reino de Deus, do discipulado mal feito e vários outros fatores que contribuem para que venha essa frieza espiritual e o cristianismo venha perdendo lugar na Europa. Isso também em outros países, né, vem acontecendo também. Porém, nós temos que entender que a frieza espiritual, ela só fica, ela só permanece, ela só tem êxito quando os crentes dão lugar. Quando deixamos de orar, quando deixamos de nos alimentar com a palavra de Deus, quando deixamos de obedecer aos mandamentos de Deus, quando não buscamos mais seguir o exemplo de Jesus, a frieza espiritual chega. E se não tomarmos a iniciativa, se não clamarmos a Deus, não dobrarmos nossos joelhos e buscarmos a Deus, pedindo socorro, pedindo ajuda, chorando nos pés do Senhor, essa frieza espiritual ela toma de conta da pessoa. Mas devemos reagir, não podemos entregar. Devemos buscar para que essa frieza espiritual venha cair por terra e que venhamos a proclamar que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará para levar a sua igreja. Segundo subitem, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo ainda mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, que é um versículo, é um capítulo bastante conhecido de todos, né? Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulo 12 e 14. 12 e 14. Ali o apóstolo gentios refere-se aos vários dons, ensinando que sem o amor não adianta tê-los. Olha a importância do amor de Deus, de nós amarmos. O que eu quero até ler no capítulo 13, no capítulo versículo 1 ao versículo 3, de 1 aos Coríntios, o que vai dizer aqui? Capítulo 13, versículo 1 e o versículo até o versículo 3. Nós temos a questão dos dons espirituais, que são importantes, sim, são de suma importância, essenciais e imprescindíveis para a igreja nos dias de hoje, em todo tempo, principalmente hoje. Tá? Mas o apóstolo Paulo vai ensinar que acima dos dons espirituais está o amor. Se não tiver amor verdadeiro, autêntico, não adianta ter os dons espirituais. Olha o que diz aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que é um dos dons espirituais, e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, 3 dons aqui, e ainda que tivesse toda a fé, outro dom, o dom da fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha como é interessante. Pode ter todos os dons, mas se não tiver amor, não adianta ter esses dons. O amor, ele está acima dos dons espirituais. Porque através do amor é que nós podemos usar de forma efetiva, eficaz, os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Porque o amor, ele vai nos conduzir a realizar a obra da forma que Deus requer que seja realizada. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E, terceiro subitem, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O amor é o que nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Uma igreja cheia de poder que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas também acolhe o doente. Zelosa da doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno. Que, como diz Paulo, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal.
O caminho do amor é o mais excelente que o dos dons espirituais. O amor está acima dos dons. E quando nós falamos da questão dos dons espirituais e o fruto do Espírito, os frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, ele vai falar de 9, né? São 9. O fruto do Espírito é composto de 9 dádivas. O amor, a fé, mansidão, domínio próprio, fé, amor, domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade. Não estou lembrando agora de todos, mas deixa eu ver aqui. Vamos lá completar, né? Gálatas, capítulo 2, o amor, a fé, é muito interessante. A gente não lembra de tudo não, viu? A gente não lembra de tudo. Olha o que aqui diz Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Isso aqui é o fruto do Espírito. E os dons espirituais. Ambos se completam. É necessário os dons espirituais, como também é necessário o fruto do Espírito na vida do verdadeiro cristão. Porque tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito nos ajudarão na edificação espiritual e na edificação da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero neste momento agradecer a todos pela companhia. Estamos aqui agradecendo a Deus pela oportunidade e convidando a todos para na próxima semana, no sábado, né? Estaremos fazendo nossa live agora no sábado, para que nós possamos alcançar outras pessoas, que nós temos trabalho na igreja na sexta, e temos vários irmãos aí que dizem assim: rapaz, tem culto na nossa igreja sexta-feira, o irmão pudesse fazer no sábado e tal. A gente vai fazer no sábado a partir de agora, tá bom? A partir da semana que vem nós teremos na nossa live aos sábados a partir das 19 horas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e que o fruto do Espírito, que os dons espirituais venham ser abundantes nas nossas vidas, na igreja do Senhor Jesus. A paz do Senhor, uma ótima noite, a paz de sua irmã Laura, minha prima Laura, Clébio Pereira e a todos que nos acompanharam neste momento. Nosso vídeo vai estar também no nosso canal no YouTube é José o Modan Servo, no meio do Facebook. José o Modan Servo, você entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreva e ative o sininho para que você receba as notificações assim que colocarmos os nossos vídeos. Tá bom? Deus abençoe. Uma ótima noite para todos, um ótimo final de semana. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.